Muito boa tarde a todos e a todas aqui na plataforma High Design Experience. É um grande prazer recebê-los para este, que é o quarto preview dos seminários do Grande Congresso Digital que nós teremos de 11 até 13 de novembro aqui nesse mesmo local, na plataforma High Design Experience, na sessão Play High. Para quem não sabe, que está chegando agora, a High Design Experience é a versão digital da feira que nós organizamos até 2019, a High Design Home and Office Expo, em formato presencial. E nesse ano, a High Design Experience transformou-se num grande congresso digital, onde nós teremos 5 trilhas de conteúdos. Uma delas é que nós veremos hoje, a de varejo e expansão de franquias. E preparem-se, hoje nós temos esse preview, uma super competente do Retail Design Institute, uma instituição internacional especializada em projetos de arquitetura e design para o varejo. E ainda na semana que vem, um grande aprofundamento desse conteúdo em 3 horas de palestra entre os dias 11, 12 e 13, somente de varejo. E para que nós estejamos aqui hoje, foi fundamental o patrocínio, né, e o apoio de diversas marcas. Agradecemos a Artesian Móveis, né, pelo grande apoio, nossa patrocinadora, também a Bernec e a Starbucks at Home. Como eu falei anteriormente, essa trilha de conteúdo, varejo e redes de franquia, tem a curadoria do RDI. Vamos lá, vamos ver o filme da RDI e entender um pouco. Aliás, vamos ver primeiro o filme da Artesian, a nossa patrocinadora de hoje. Muito obrigado, Artesian, pelo seu patrocínio, por estar aqui com a gente, por acreditar na High Design Experience. A Artesian, que é uma empresa de longa data, né, uma referência no segmento corporativo, no segmento comercial e também agora entrando fortemente com linhas de design autoral, linhas assinadas. É um prazer e uma honra tê-los conosco. E agora sim, um vídeo apresentando o nosso super parceiro de conteúdo, o Retail Design Institute. Por favor, passe o filme deles. Muito obrigado, RDI Brasil, e chamamos para contar um pouco mais da história dessa entidade internacional que reúne especialistas aí em retail design. Eu chamo o arquiteto Pedro Caribé, que é vice-presidente do capítulo brasileiro. Pedro, conta para a gente um pouco dessa história, é um prazer ter vocês com a gente. Boa tarde, Lauro, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. É uma honra para o RDI fazer parte da High Design esse ano e nos próximos.
O RDI é uma associação de profissionais que congrega os principais arquitetos e designers que fazem e que produzem o design de varejo no mundo inteiro. Ele é dividido em vários capítulos, cada capítulo fica sediado em uma cidade no mundo, e aqui no Brasil nós temos o capítulo São Paulo, que reúne os profissionais do Brasil inteiro. O RDI foi fundado em 1961, em Nova York, e desde 2010 está aqui no Brasil, fortalecendo o mercado, trazendo qualidade, trazendo informação para os profissionais e fortalecendo toda a cadeia produtiva do mercado. E para nós é um grande prazer poder estar aqui trazendo um pouco desse conteúdo de varejo, né? Estamos fazendo aí a curadoria da trilha de varejo para High Design esse ano, e para nós é uma grande honra, porque faz parte dos nossos pilares levar conhecimento e estender esse conhecimento qualificado de varejo para os profissionais de arquitetura em geral. Eu queria chamar para apresentar aqui o primeiro quadro a Rafaela Dalmaso, que é nossa diretora de marketing, e ela vai contar um case muito legal e vai falar um pouco sobre instagramabilidade no varejo, que é um tema que está muito em voga e é cada vez mais importante para as lojas. Para mim é um prazer, muito obrigado por estar aqui com você, Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada, Pedro, obrigada pelo convite, a gente está muito feliz com o RDI de estar aqui, assumindo essa curadoria de varejo e franquias, é um prazer, obrigada, Pedro, aí, pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho para todos esses designers e arquitetos interessados nessa área. Então, a gente está contente aí e honrado com essa oportunidade. Obrigada, Pedro. Obrigado, Rafaela. Bom, queria agradecer todo mundo, toda a equipe da High Design, que tem sido incrível o trabalho com vocês aí ao longo desses meses de preparo. Então, eu sou Rafaela Dalmaso, vou falar um pouquinho de instagramabilidade, essa palavra que é grande aí, um pouquinho trava-língua para a gente falar. E então eu sou formada em arquitetura e urbanismo em Santa Catarina e especialista em design estratégico e retail design também. Há 5 anos e meio eu fundei a Janduia, que é uma empresa, um escritório especializado em arquitetura de negócios, em arquitetura de varejo, comercial. A gente está totalmente inserido no movimento de mercado, de comportamento de consumidor, para que a gente possa levar para os clientes, para as empresas, toda essa conexão do que está acontecendo no mundo dos negócios e traduzir isso em design, em arquitetura e em experiência. E eu trago a minha motivação para fundar a Janduia foi que tem um mapeamento feito pelo Sebrae e 65% das empresas brasileiras elas são familiares. E desses 65% que elas são familiares, de 55% a 63% elas são de micro e pequeno porte, né? E essas empresas, esses empreendedores, eles têm uma grande dificuldade em acessar um conhecimento de ponta, ou não tem tempo, ou eles estão todos envolvidos no operacional do negócio. E aí cabe muito aos profissionais, aos arquitetos, a todos os designers envolvidos nesse processo, em trazer todas essas movimentações de mercado e tudo o que está acontecendo no mundo e traduzir isso em arquitetura. Então, é por isso que a Janduia surgiu e a gente está aí trabalhando com arquitetura de negócios. Bom, queria falar com vocês, eu acho que se a gente pudesse refletir, eu vou falar de instagramabilidade,
Mas antes da gente falar de instagramabilidade, a gente precisa falar como que a gente passou os últimos meses consumindo. Se alguém tinha alguma timidez, se alguém tinha algum resquício de não querer comprar de maneira digital, isso precisou ser encerrado nesses últimos tempos, porque a gente foi obrigado a comprar tudo através do digital. Então, a gente fez compras no supermercado, nós fizemos compras de refeições, nós compramos bens de consumo e nós acabamos comprando tudo por essas telas de celular. Então, a gente se habituou até a fazer a lista de compras pelos aplicativos, a gente já digitava o que a gente queria e as compras eram feitas a partir daí. E o segundo a WGSN, nessa retomada aí dessa volta pós-pandemia, um dos pilares fundamentais estão relacionados com a experiência e com a valorização do espaço físico. Então, assim, por a gente ter passado muito tempo comprando através do digital, através de todos os recursos digitais, seja eles compras online, Instagram, WhatsApp, todos os recursos digitais, existe hoje uma euforia e uma ansiedade para essa volta para o ambiente físico. Só que essa volta para o ambiente físico, ela não vai ser exatamente como ela era antes, né? A gente tem algumas outras questões para a gente olhar nisso. Então, como que a gente vai atrair esses consumidores que foram acostumados aí a comprar online, aonde conveniência, conveniência, conveniência eram as palavras-chave. Você digitava um item, você poderia rastrear ele em várias lojas, poderia pesquisar valores, e isso tudo estava na palma da sua mão. Então, como que a gente vai atrair os consumidores para essa volta no varejo físico, se a gente estava tão habituado com a conveniência de ficar em casa, né? E aí a gente começa a observar que tem alguma coisa, o que o digital não consegue entregar tão bem? O que será que o varejo físico ainda consegue entregar melhor que o digital? Então, a gente começa a observar que esse tempo que nós somos acostumados a olhar tudo através das telas, mas tem alguma coisa que essas lindas imagens que a gente foi acostumado a olhar através das telas, tem alguma coisa que esse físico, esse digital não nos resolve e a gente realmente quer ir para o varejo físico, ansioso aí por uma experiência. E aí a gente começa a olhar que a gente sente falta do contato, a gente sente falta do sensorial. Então, a gente está olhando aqui a flagship das Havaianas, ali no Oscar Freire, e esse modelo dela, dessa tenda com essas caixas, ele se repete em outras lojas também. E aí, a gente sabe o nosso número do nosso par de Havaianas, a gente sabe, inclusive, as cores que a gente gosta, os modelos que a gente gosta, mas a sensação de entrar numa loja, de escolher um par de Havaianas no meio dessas caixas que parece que a gente está escolhendo uma fruta na feira, de sentir o cheiro das Havaianas, de estar nesse espaço que, além de tudo, a gente convive, a gente olha as outras pessoas, tudo isso tem o fator físico dessa experiência que a gente pode ter no ambiente do varejo físico, ela não consegue ser alcançada pelo digital. A gente consegue comprar, mas essa experiência, essa sensação, a gente não consegue atingir, né? Esse prazer, essa emoção, o sensorial. O mesmo acontece quando a gente está falando de Melissa, que a gente está olhando a Galeria Melissa, também na Oscar Freire, onde ela se apropria aí de um espaço, cria uma praça na frente dela, onde ela interage com as pessoas antes mesmo de entrar para esse ambiente de loja. Esse espaço de interação, que ele pode ser de diversas cores, de diversos formatos,
a gente não consegue essa mesma sensação, esse mesmo prazer, essa mesma euforia no ambiente digital. Então, o ambiente físico, ele traz tudo isso para a gente, e é essa ansiedade, essa euforia que a gente tem de voltar a consumir dos ambientes físicos. Só que aconteceu algo, né? Nós fomos habituados a olhar tudo isso através das telas e nós habituamos o nosso olhar a visualizar imagens muito bem pensadas, estrategicamente pensadas, muito bem posicionadas, com uma luz adequada, com tudo isso muito bem pensado. Essas imagens, esse frame que a gente vê através dos nossos celulares, ela é extremamente valiosa. E isso, por muito tempo, por todos esses meses, ficou no nosso inconsciente. Então, a gente já está habituado a ver o mundo através dessas imagens bem produzidas e estrategicamente posicionadas. Então, a gente viu os produtos, a gente viu as lojas, nós vimos comidas, nós escolhemos os nossos pets, a gente comprou até pet através dessas telas, e essas imagens estavam muito bem posicionadas. Então, instagramabilidade, eu acho que se alguém ainda tem algum resquício, instagramabilidade é aquela parede com uma asinha ou um ambiente que tem um balancinho para tirar foto, eu acho que é legal a gente já tirar isso da nossa cabeça, tirar isso do nosso pensamento, porque isso pode ser considerado até um puxadinho instagramável, mas instagramabilidade é muito mais do que isso. Instagramabilidade, ela é uma experiência, como é o caso da Tiffany, que transformou uma coleção, que é a Flower Box, onde ela fez um super lançamento, onde ela pintou de azul as ruas de Nova York, depois pintou de azul as ruas das principais cidades onde existem operações da Tiffany, e ela a inspiração dela é o metrô de Nova York, e ela trouxe essa experiência para dentro da loja. Então, isso, a instagramabilidade é isso. Instagramabilidade é essa experiência onde que você permite que esse consumidor, muito mais do que comprar uma peça, ele tenha empatia com toda aquela história daquela coleção, né? Então, você traz ela para dentro do metrô florido de Nova York, né? Com essas bancas de flores. Ou a mesma Tiffany, que tem a ousadia de criar uma pop-up masculina, cheia de jogos masculinos, aonde você estimula que os homens possam, e até o ambiente físico, possam simplesmente olhar os seus brinquedos. Então, brinquedos de velocidade, ou até mesmo trazê-los aí para jogar alguns jogos. Então, você traz uma experiência que o ambiente digital não consegue te entregar. Você tem a possibilidade de jogar uma partida de sinuca numa mesa Tiffany, com todas as bolas Tiffany, ou mesmo uma partida de basquete com uma bola de basquete totalmente customizada pela Tiffany. Isso é instagramabilidade através da experiência, né? Então, a gente tem essas possibilidades de ter essa marca, essa experiência tatuada no nosso consciente, gerando aí grande empatia. E certamente gerando boas imagens que a gente possa, sim, compartilhar com a nossa comunidade. Então, instagramabilidade também é consistência de branding. E aí a gente vê aqui o case da Aesop, essa marca de cosméticos australianas, onde ela tem uma característica muito forte, que cada loja dela, ela é completamente diferente uma das outras. Eles sempre escolhem um arquiteto, um designer local, que tem a ver com aquela localidade. A gente pode ver, a gente tem aqui a gente tem uma na Oscar Freire, desenhada pelo Paulo Mendes da Rocha, e a unidade que tinha na Vila Madalena, hoje não tem mais,
ela foi desenhada pelos irmãos Campana. Então, cada unidade tem a sua característica, ela tem algumas questões em comuns, como é o caso da pia, como é o caso dos testers que ficam lá fora, mas cada loja dessa, ela traz uma experiência daquela região. E ela também traz uma consistência de branding, porque a gente está olhando todas essas lojas, por mais que elas sejam diferentes uma das outras, e essa é a estratégia deles, criar esse roteiro onde você possa descobrir a cidade, descobrir aquele bairro através de um ambiente físico. Você tem uma extrema consistência de branding quando a gente olha que as mesmas imagens que estão na rede social, quando a gente olha para o ambiente físico, parece que simplesmente aquela rede social foi materializada dentro da loja. E a gente consegue observar também que instagramabilidade tem muito a ver com multissensorialidade. A gente olha, esse é o caso da Milk Train, que é uma cafeteria e sorveteria em Londres, onde eles utilizaram absolutamente todos os sentidos, né? Colocaram todos os sentidos à prova. Quando a gente entra nessa sorveteria, a gente entra no mundo lúdico, né? Onde a gente pode aguçar o nosso tato, a nossa visão, nosso olfato, nosso paladar, a gente pode estimular todos esses sentidos. E a gente observa que a marca vai conduzindo a gente para uma experiência. Quando a gente chega, a gente olha onde a gente vai fazer o pedido, onde a gente vai pegar, ele tá todo baseado numa estação de trem, né? Então, assim, como se a gente tivesse nesse guichê, você traz para essa experiência dentro desse ambiente. Então, ele é muito mais do que um sorvete ou um café, ele te leva para toda uma experiência multissensorial, e isso faz parte da instagramabilidade. Eles, inclusive, estimulam o olhar em todas as direções. A gente pode observar que o teto tinha informações, que o chão tem informações, para que a gente possa, a todo momento, transformar aqueles momentos em uma boa imagem e também compartilhar isso com a nossa comunidade. E aqui a gente consegue observar, olha só que interessante, que a própria arquitetura estimula que eles possam ir se transformando ao longo das estações. Então, aqui a gente vê as flores, né, as flores caídas, as flores lilazes, em outro momento, as flores rosas. E a gente observa que os produtos, eles acompanham o ambiente. Então, instagramabilidade multissensorial é isso, quando a gente tem um ambiente físico e os produtos completamente relacionados. Então, a gente nota que tem uma grande estratégia por trás disso, para que a gente transforme o ambiente físico num grande embaixador dessa marca ou dessa operação. E aqui eu queria que nessa imagem vocês prestassem atenção, que a gente transformou aqui no cliente no embaixador da marca. Aqui a gente tem essas duas telas. Eu queria que vocês observassem que na tela de cima é o print da rede social da Milk Train. E a tela de baixo é o print das fotos que são marcadas. Quando a gente observa esses dois, a gente vê que é muito parecido. Os clientes, eles se tornam tão embaixadores das marcas que eles mesmos produzem ótimos conteúdos para essa marca. Então, a gente olha essas duas telas e quase não sabe qual que foi a marca, a produção de conteúdo da marca fez ou que os próprios clientes fizeram. Passou um a mais. E a instagramabilidade também tem tudo a ver com customização, né? Aqui a gente está olhando a Nike House of Innovation em Nova York, essa é a 000, né, o marco zero aí dessa casa de inovação da Nike, aonde eles têm um laboratório aí de inovação, onde a gente pode customizar os nossos tênis,
enfim, todos esses itens que a gente compre da marca, né? Então, instagramabilidade é quando eu tenho o poder de escolher qual é a cor do meu tênis, qual é o modelo do meu tênis, qual é o cadarço, quais são as combinações que eu posso fazer. Quando eu transformo esse produto e esse espaço com esse poder de customização, é algo que o ambiente digital, por mais que ele me permita encomendar alguma coisa customizada, nada é como eu ver ao vivo alguém pintando meu tênis ou eu mesmo podendo pintar esse tênis. Então, o poder do ambiente físico, quando ele pensa em experiência, quando ele pensa na instagramabilidade e entra com esse poder de customização, a gente realmente consegue atingir alguns níveis de empatia, de conexão com esse consumidor muito grande. Esse daqui é o Sneaker Bar, né? Que é um desses ambientes aí de customização desses sneakers ali na Nike, na House of Innovation. Instagramabilidade também e abstração da realidade. A gente acabou de ver alguns cases internacionais e a gente pensa, mas tudo isso está muito longe da gente, né? E eu queria falar que não, né? Aqui eu vou mostrar alguns cases regionais mesmo e que não estão nem no eixo Rio e São Paulo, onde eles usam o ambiente físico com um poder de instagramabilidade através da abstração da realidade. Esse daqui é a Boutique do Pão de Ló, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde a instagramabilidade é usada em todos os lugares. Aqui a gente é provocado em absolutamente todos os lugares a olhar de uma maneira diferente. Essa daqui é a entrada dos banheiros, ela te provoca, ela te coloca em um outro tempo, em um outro momento, ela faz uma brincadeira com texturas, com formas, você se sente realmente em outro tempo. E essa experiência, ela vai te provocando que você queira ficar no espaço mais tempo, queira consumir e se torne aí realmente um grande amigo dessa marca. E quando a gente pensa estrategicamente, a gente pode trazer a instagramabilidade para essa abstração da realidade em ambientes como o ambiente de espera, que é o ambiente que a gente está vendo à esquerda, ou até mesmo o ambiente onde a gente vai pegar um delivery, né? Comprar alguma coisa no To Go e buscar. Olha só, eu tenho no meio da calçada, na frente do espaço, como se fosse um portal de magia que me leva, que me encaminha até uma boca ali onde vai sair esse pedido que eu previamente encomendei. E aí tem uma brincadeira, né, de Oh Baby Me Leva, remetendo uma música que também cria quase um meme em cima disso. Então, a gente vai provocando e vai tirando o consumidor, que tem um dia a dia muito puxado, muito duro, ele traz uma abstração da realidade e gera aí uma experiência. Isso, o ambiente físico, não tem nada que supere o ambiente físico e essa experiência. E quando a gente olha todas essas cenas que a gente está vendo, que a gente viu a partir daqui, elas foram estrategicamente pensadas para que, se o consumidor queira produzir um conteúdo, queira fotografar qualquer peça desse ambiente, ele consiga e essas imagens saiam lindamente, e é o caso que a gente viu da Milk Train, quando a gente não consegue nem separar quando é o conteúdo produzido pela própria marca, o conteúdo produzido pelos clientes dessa marca. E a gente também tem toda uma questão de encantamento, né? E eu acho que a gente pode falar que vender calçados hoje não deve ser uma tarefa muito fácil com os grandes players. E aqui eu vou mostrar um case de uma loja em Curitiba, de um pequeno negócio em Curitiba, chamado Sapatilha Colorida, onde eles transformaram uma casa, fizeram um retrofit numa casa e trouxeram aí cores
para trazer esse encantamento para a venda de sapatos. Então, aqui a gente tem todos esses ambientes completamente instagramáveis, criando todo esse encantamento. Então, para onde a gente olha, existe aí um encantamento. Instagramabilidade também tem a ver, além do espaço físico, esse pensamento no produto, e a gente está falando um pouco de euforia. Então, aqui a gente tem os picolés da The Better Pop, que é uma marca de Nova York, que criou esses picolés aí instagramáveis, e que fazem o maior sucesso nas redes. E eu vou mostrar também para vocês uma rede de drive-in americana chamada Sony, que transformou também um produto numa euforia instagramável. Ela transformou um milkshake em um produto instagramável. Eu vou colocar um vídeo para vocês verem. Eles não eram tão populares assim, olhando aí as grandes marcas, e aí eles inventaram esse milkshake desenhado para ser instagramável. Você também podia pedir ele pelo Instagram. Ele ativava pela sua geolocalização. E essa daqui eram os próprios consumidores que tinham pedido e pago pelo milkshake, fazendo aí essa divulgação do produto, né? Isso daqui foi todas a imprensa que eles saíram elogiando aí pelo primeiro produto criado para ser instagramável, né? Nem precisa falar que os números na rede social explodiram, né? Bom, é isso. Se alguém pensava que instagramabilidade, então, era essa parede de asinha, eu acho que a gente pode abandonar essa teoria, e instagramabilidade, na minha opinião, é igual a destacando-se na multidão através do design. Então, quero agradecer vocês, agradecer a High Design, por promover esse encontro tão especial, ao Retail Design Institute pelo convite. Obrigada, Lauro. Nossa, Rafa, que aula, né? Muito obrigado. Em tão pouco tempo, né, você conseguiu trazer uma carga de conteúdo extremamente contemporânea, relevante, né? Que rede social realmente pode ser aplicada na prática. E eu achei muito interessante, Rafa, quer dizer, desde as grandes empresas até pequenas empresas, né, locais, tendo o retail design efetivamente, né, os profissionais especializados, como é o seu caso, e dos nossos colegas que estão aqui hoje, né, definitivamente você consegue fazer grandes entregas e mudar essa percepção. E você sabe que no nosso mundo de eventos, né, isso que você está mostrando é essencial hoje, né? A gente também vai ter que encontrar no mundo de eventos, depois desse ano tão complexo, alternativas realmente de experiências mais profundas e múltiplas, e nós vamos falar mais sobre isso com a RDI. Muito obrigado, Rafa, pelo teu tempo. Obrigada, obrigado, Lauro. RDI. E aí, gente, bom, e continuando aqui a nossa programação, não vou embora, ainda continua, a gente tem ainda uma super atração, o arquiteto Antônio Zupério contando a história da Aeropostail. Já vou tropicalizar o nome, tá, Antônio? Depois você me corrige. É a Aeropostale, né, uma rede que tem mais de 600 lojas de vestuário nos Estados Unidos. Mas antes de passar para a próxima fase do Antônio, né, eu queria agradecer novamente a Artesian, nossa patrocinadora, e também a Bernec. A Bernec é uma apoiadora dessa trilha de conteúdo, de varejo e redes de franquia. A Bernec é uma empresa com quase 70 anos, especializada em painéis de MDP, MDF e HDF, e eu gostaria de chamar o vídeo aí da Bernec
e contar um pouquinho da história dessa empresa tão bacana e que nos apoia esse ano. Vem, Bernec. Entra Pedro, né? Gente, que aula que a Rafa trouxe para nós, né? Eu adorei também esses padrões aí da Bernec. Pessoal, eu vou deixar vocês com o Antônio Supério, que é nosso diretor de Relações Internacionais. Ele é arquiteto, especialista em Retail Design, e ele vai trazer aí um case super bacana de uma marca que é super potente nos Estados Unidos e tem muito a ensinar aí pra gente. Antônio, seja muito bem-vindo. É com você. Obrigado, Pedro. Obrigado, Annelise, aí, por esse trabalho maravilhoso, né, que a gente está fazendo na RDI. Queria agradecer também o Laura e a Gisele por essa estrutura toda do High Design, que está incrível, o conteúdo inteiro, a programação, a estrutura. Estamos muito felizes de estar aqui fazendo parte. Meu nome é Antônio Supério, como o Pedro acabou de falar, sou arquiteto, diretor de Relações Internacionais do RDI, eu trabalho aqui em Nova York e a Aero é um dos nossos trabalhos. Eu peço desculpa a vocês que o Eduardo teve um imprevisto e não pôde participar, mas a gente teve certeza de estar com todas as informações aí para compartilhar com vocês, principalmente após essa aula da Rafa. Eu ainda não tinha assistido essa apresentação da Rafa, que é a nossa diretora de marketing, que está comandando aí toda essa transformação visual que o RDI está passando. Então vamos lá, queridos, começar a apresentação e trazer essas informações aí para vocês. Então, a Rafa até fez uma introdução aí explicando, né, que o WGSN foi muito pragmático em explicar que a pandemia acelerou todo esse processo de avanço das marcas. Muitas ideias, muitos processos que a gente estava imaginando para o futuro, eles tiveram que ser acelerados por conta desse episódio que nós tivemos, né? Eles até preveem assim que foi uma questão de 5 anos que a gente teve que dar uma pulada. Muitas marcas que ainda não estavam preparadas para esse momento digital. A gente sabe o quanto a loja é importante. A Rafa estava aí explicando para a gente a questão da experiência, a gente não vai perder isso. Existe muito mais aí uma interseção entre esses dois mundos, né, o físico e o digital, que eles chamam de phygital aqui. Então, essa é a nossa premissa agora, né, desse aceleramento e dessa etapa que a gente teve que assumir, é muito importante. E a importância da experiência ela é tão grande
que, inclusive, essa questão da tropicalização, né, quando a gente tem alteração de território de uma marca, uma das perguntas que mais me fazem, mas eu nunca fiz uma apresentação sobre isso, a gente acabou fazendo aqui na High Design. Ela é tão importante porque a experiência que uma pessoa tem numa loja gringa, um americano tem aqui na loja, não é a mesma experiência que um brasileiro vai ter se a gente simplesmente importar essa marca para lá. Essa leitura sensorial que a gente tem é muito importante, e eu acredito que essa apresentação que a gente vai fazer aqui é um serviço, porque o Brasil ele é um território continental, então as marcas deveriam se atentar também, porque nós temos muitas diferenças, a nossa cultura é muito diversa, e a nossa percepção de valor entre os lugares e os ambientes que a gente circula são muito diferentes, e existem vários elementos que a gente pode tratar para poder amenizar esse impacto. Com certeza, a leitura que nós fazemos de retail é muito diferente de uma pessoa que mora no norte e de uma pessoa que mora no sul, né? Quais são os valores que alteram essa percepção que a gente tem? Então, dentro do Brasil, isso pode acontecer e a gente pode ter essa necessidade de importar aí essa linguagem, né? E perceber como que o nosso público vai receber, porque essa ligação do público com a marca e da relação sensorial com o primeiro ambiente que a gente tem, que é a loja, seja ela física ou digital, porque o trabalho do retail designer, ele também permeia essas duas áreas, então é muito importante que a gente tenha esse processo aí. Eu vou começar falando um pouquinho da marca, né, que era a Aero, que eles chamam aqui só de Aero, mas é Aeropostale, que é essa marca tão forte aqui nos Estados Unidos. Por que ela é tão forte, né? Hoje ela faz parte desse grupo da Authentic Brands, que tem mais de 50 marcas, né? Inclusive tem algumas marcas que são bem conhecidas do público brasileiro, e ela também detém, inclusive, alguns nomes de identidade. Então é um conglomerado de lifestyle, que a gente pode dizer, como o Elvis Presley, o Shaquille O'Neal e a Marilyn Monroe, por exemplo, eles detêm os direitos aqui nos Estados Unidos, mas eles têm a Barneys daqui de Nova York, que faz parte do grupo, a Nautica, a Volcom, então eles já têm aí uma cartela muito grande de marcas, né? E a gente pode até ver que a Aero, essa consistência que ela tem aqui nos Estados Unidos, para a gente ter um pouco de um comparativo, para vocês terem uma noção do valor agregado que essa marca tem, que agrega uma informação de fashion, mas ela é muito mais de performance, ela seria mais ou menos como o poder de marca que a Havaianas e que a Hering tem no Brasil. Ela tem um índice de rejeição muito baixo, ela permeia em todas as classes sociais, ela é um produto acessível, mas ela tem esse valor, esse atributo de performance. Então as pessoas se sentem bem. Você pode estar com uma calça da Diesel, por exemplo, e uma camiseta da Aero, que isso é muito comum, né, que é mais ou menos esse valor que a gente tem da Aero no Brasil, justamente por conta dessa performance e a memória afetiva. Então as pessoas, os seriados americanos aqui, eles sempre fizeram product placement dessa marca, muitas vezes até de graça, por conta dessa memória das pessoas no college, na universidade, dos valores que são atachados a essa marca. Tanto que o poder de impacto nessa classe, ela é muito forte. Eu coloquei um comparativo aqui do Instagram, só para vocês terem uma perspectiva, né? Ela tem 4,5 milhões de seguidores, o que é muito mais do que o Uniqlo tem, que é mais do que a Banana Republic tem, que é quase 3 vezes mais do que a Gap, por exemplo. Então eles têm um impacto muito forte, inclusive eles se envolvem até em outros assuntos aí, eles estão empoderando as pessoas para votarem e tudo mais. Então essa marca que a gente está falando, com esse potencial e com essa estrutura. Eu estou passando aqui. Ah, tá. Foi. Então, esse é o projeto que a gente recebeu quando nós fomos contratados aí para fazer essa tropicalização e trazer essa marca para o Brasil, né? Esse já é um projeto um pouco mais avançado, na verdade. Ela é uma loja muito pequena, porque por ser aqui em Nova York, a gente sabe que esse território e essa metragem quadrada, ela é limitada, para vocês entenderem um pouco qual foi o nosso ponto de partida, né?
Ela é uma loja muito pequena, mas ela tem uma exposição muito massiva, porque ela é esse produto, né, que tem essa linguagem, ela é acessível, é um produto muito acessível. E também é interessante a gente fazer uma outra ligação com o que a Rafaela estava falando, né, que a loja, que o cliente ele se transforma no embaixador da marca, e a loja ela é essa embaixada da marca, né, esse lugar. A gente sabe com a seriedade das marcas tratar essa loja, que é a nossa maior embalagem desse produto, né? E quanto é importante analisar esses símbolos, esses significados de valor. Essa loja, ela é como se fosse um ambiente, um pátio, assim, da sua escola, assim, americana. Então, essa linguagem dela é para trazer bem esse universo desse environment, desse lugar, né, emotivo das pessoas, como se fosse um pedaço ali da sua escola. Eles acabam tendo até essa linguagem muito jovem, essa exposição mais massiva, mas quando a gente vai fazer esse trabalho de tradução para o Brasil, a gente tem algumas diferenças. Primeiro no produto inteiro, né? Porque quando a gente pega esse produto, importa para o Brasil e coloca ele num comparativo pelos players que a gente tem no Brasil, ele se comporta um pouco diferente, né? Ele tem um valor agregado um pouco maior de produto mesmo, de performance, pela qualidade do material. E por essa percepção que a gente vai ter no Brasil. Então a gente precisa aí adaptar essa percepção. Eu estava desenvolvendo uma outra loja que chama All in Steam, que é uma padaria, eu acho que é um exemplo bom para a gente citar como isso acontece. Ela é uma padaria dinamarquesa, que ela funciona como se fosse um museu assim dos pães, porque ela é de alta gastronomia, mas os produtos são muito expostos, né? A campanha que eles fazem na Dinamarca é do cozinheiro segurando todos os pães. Então essa é a linguagem, né? De um produto extremamente artesanal, e que é desenvolvido de uma forma muito próxima. Quando nós fomos aplicar esse projeto aqui nos Estados Unidos, a primeira loja que nós fizemos no Bryant Park daqui, essa linguagem de percepção ela teve que ser alterada completamente, porque os americanos eles são muito homofóbicos, né? E, inclusive, a percepção também dos materiais que são de valor na Europa, que é um material muito mais rústico, aqui em Nova York já é uma percepção diferente, então a gente teve que alterar essa cartela. E a gente teve que colocar umas vitrines desses pães, porque esse contato direto com o pão não é um atributo que os americanos percebem, né? Quando a gente foi importar essa marca para o Brasil e adaptar essa marca, a gente percebeu que por como ela chega no Brasil com um upscale, eu vou mudar o slide aqui, vou mostrar para vocês o próximo slide, que dá para a gente contextualizar melhor. Ela chega no Brasil com um upscale, né? Aquela loja ela até não demonstra muito, mas eles têm 6 ambientes nessa loja, que eles chamam de personas, né? Que são 6 tribos, que essa palavra a gente já não usa mais, que ela é muito problemática, mas são 3 personas, né? Que essa marca estaria atendendo ali. Mas quando a gente vai para o Brasil, esse ambiente com toda essa divisão fica muito poluída, então a gente deu uma apurada na marca, uma linguagem que seja mais simples, mesmo ela tendo essa linguagem de ser mais sofisticada, até pelos materiais que a gente trabalha, dentro do grupo que ela atende, né? Ela tem essa percepção mais simples, essa linguagem de não tantos elementos. A circulação também a gente precisou alterar, né? Porque essa exposição que a gente tinha, que era muito massiva, eu vou colocar aqui nessa próxima, a gente também melhorou a circulação, porque... deixa eu voltar aqui. A gente melhorou essa circulação, porque essa circulação que a gente tinha aqui, que era muito reduzida, para esse produto que ele é upscale, que ele chega no Brasil com um posicionamento de marca um pouco diferente, eu preciso ter essa leitura de uma loja mais expandida, né? Todos os expositores foram redesenhados para o Brasil, até porque a quantidade de expositores de massificação que eles tinham aqui era muito grande, né? Então a gente veio importando um pouco essa linguagem, um pouco mais de valorização. Inclusive, nós tivemos que desenvolver todos os displays, porque o processo, eu sei que a gente está falando com uma plateia muito diversa, de algumas pessoas que já têm
um pouco de intimidade com o retail design, por isso que a gente tentou fazer essa palestra um pouco mais didática. Então, nós tivemos que redesenvolver todos os displays, todos os expositores, porque aqui nos Estados Unidos eles trabalham direto com a marca e esse display ele fica em posse dessa marca. Então a gente teve que redesenhar e readaptar, mas como eu citei para vocês, a gente foi com essa perspectiva muito mais de valorização desse produto. A gente pode ver que a nossa parede também está mais limpa, mesmo que às vezes a gente num glance assim, de uma imagem, a gente não perceba, mas a gente percebe no todo da loja que ela respira mais e que a gente consegue perceber o produto, os produtos que estão em destaque, os produtos que são de massificação de uma forma mais clara, né? Então nós tivemos que redesenvolver tudo isso no Brasil. Os elementos arquitetônicos também, tanto os elementos de fachada, eu vou até voltar aqui um slide para vocês. Os elementos de fachada nós redefinimos, nós deixamos também a fachada um pouco mais limpa. Eles tinham muitos elementos naquela parte de vidro, como se fossem uns vitrorzinhos, a gente acabou retirando isso para dar essa leitura. Esses tijolos aqui, eles são produzidos quase que artesanalmente, a gente acabou indo aí para uma linha de produção, né, para não perder a identidade, mas para a gente conseguir atender aí todas as demandas, né. E o layout, ele também foi adaptado, como eu falei para vocês, porque essa perspectiva que a gente tem do produto, ela é bem diferente do que a perspectiva que a gente tem aqui desse cliente, E a gente sempre é importante muito lembrar, a Rafa até, eu achei engraçado porque ela estava falando da questão da instagramabilidade, né, da importância dessa percepção que a gente tem sensorial. O produto, a gente sempre tem que considerar que o produto é o todo, né, que o ambiente, a marca, a relação com os clientes, mas a loja, ela ainda é o principal produto. Então, mesmo que ela seja digital, e essas duas plataformas, elas têm que conversar, essa linguagem tem que acontecer, essa proximidade com o cliente, ela tem que ser uma relação íntima, né, com o cliente. Então, essa loja, ela tem que atender. Então, quando a gente ainda está muito pontuando ali na região sul e sudeste, mas quando a gente for expandir, de repente a gente pode ter algumas adaptações da loja para poder atender a todos, né? E é tão importante essa questão da loja, a Rafa estava falando da instagramabilidade, da experiência, que hoje, inclusive, aqui em Nova York, já tem algumas marcas que desenvolveram algumas lojas só instagramáveis, que as pessoas vão para lá e conseguem ter essa relação de experiências e registrar e tirar essas fotos. E quando a gente fala de empresas grandes, como a Apple, por exemplo, nenhum produto da empresa inteira, mesmo que a gente sabe que o core business deles são os devices, os produtos, os equipamentos digitais, tem um investimento como tem a loja. Então, o metro quadrado, o centímetro quadrado de maior investimento deles ainda é a loja. Quando a gente frequenta aquelas lojas, a gente percebe pela leitura muito simples e minimalista, mas a quantidade de tecnologia envolvida por trás, para que aquele ambiente apareça daquela forma e também desapareça daquela forma, para que o produto venha em destaque, tem muito desenvolvimento por trás, né? Então é muito importante a gente falar isso pela importância do profissional de retail design para poder dar destaque para o seu produto e para poder estabelecer, o ponto de comunicação entre o cliente e o produto, né? O lugar onde essa experiência vai acontecer, onde esse contato, onde esse toque e essa percepção de valor do seu produto. Nós temos pesquisas muito importantes que falam o quanto a disposição dos elementos de um projeto, a gente teve até um webinar outros dias falando aí do case da Riachuelo, o quanto uma reorganização e uma nova apresentação de loja e do trabalho desses elementos de arquitetura, eles conseguem alterar a percepção de valor do produto. Então, o cliente, ele chega numa loja e ele acredita que muitas vezes tem outro produto, né, que aquele produto está melhor elaborado e, na verdade,
é só uma configuração aí de loja. E hoje a perspectiva que nós temos, deixa eu passar aqui um slide. Hoje são essas as lojas abertas que nós temos em Sorocaba, Itupeva, Tijucas. A gente vai estar abrindo já aí Curitiba e Novo Hamburgo, né? É uma pena que o Eduardo não esteve aqui para poder compartilhar aí esses novos passos da marca, mas ele deixou eu abrir aqui, fazer uma exclusiva para vocês, que a gente está trazendo também a náutica para o Brasil. Então, a partir de 2021, a gente vai estar nesse processo aí de tropicalização dessa nova marca e trazer essa identidade também dessa marca que é tão forte aí, americana, para o Brasil. Eu acho que é só, Lauro. Você pode chegar aí com a gente. Lauro? A técnica mandar aqui a imagem. Obrigado, né, Antônio, por você hoje aí num dia tão especial para os Estados Unidos. Eu acho que eu não falamos no começo. O Antônio está em Nova York, né, num dia aí de extrema importância para os Estados Unidos e para o mundo, né, de eleição. Obrigado por esse case, por essa história eu vou falar em tropicalizado, o Aeropostale, com 600 lojas. Realmente o varejo americano tem muito o que ensinar para a gente, né? E eu acho que essa possibilidade de profissionais brasileiros também, como é o teu caso, trabalhando com eles nessa tropicalização, a gente também tem muito o que mostrar dessa nossa criatividade brasileira. Antes da gente partir aqui para o próximo vídeo, muito bacana, da Starbucks at Home. A Starbucks at Home, para quem não sabe, né, quem todo mundo conhece, né, uma rede de cafeterias, e que tem agora essa opção at Home, que é uma divisão da Nestlé, em que você pode fazer o seu café em casa, com cápsulas, com torrado moído, enfim, toda a praticidade daqueles fãs, né? Falamos tanto em Instagram aqui, falamos tanto em experiência de loja. A Starbucks é um case mundial também de experiência. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da Starbucks, né? Assim como a Artesian, já falamos, nosso patrocinador, assim como a Bernec, nossa apoiadora. E eu queria dizer para vocês que esse ambiente da High Design, além do que a gente está vendo aqui, que é que a gente chama de auditório, do Play High, vocês encontram no menu de navegação na direita da tela de vocês, aliás, na esquerda da tela de vocês, diversas possibilidades de navegação. Vocês encontram ali um marketplace em que vocês encontram os produtos da marca, vocês encontram toda a programação que nós teremos na imersão da High Design Experience, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de novembro. Vocês podem usar a inteligência artificial para selecionar produtos e áreas de interesse e receber sugestões. Enfim, essa plataforma High Design Experience é muito completa, né, nessa que é a versão digital da nossa High Design Home and Office Expo, que até 2019 aconteceu em meio presencial, esse ano totalmente digital, com muitas marcas bacanas, além das que eu citei, que vocês podem interagir, podem solicitar orçamentos, podem saber mais sobre os produtos, né? Então, bem completo. E a High Design Home and Office, a High Design Experience, né, onde a gente está, ela é o evento âncora da Semana de Design de São Paulo, da DW, né? Então, a High Design acontece nos dias 11, 12 e 13 de novembro, e a DW, Semana de Design de São Paulo, de 8 a 14 de novembro. Né, pela cidade de São Paulo, temos mais de 70 lugares com ações presenciais totalmente adequadas aos protocolos e cerca de 40 eventos digitais, 100% digitais acontecendo, como é o caso da High Design Experience. Então, para a gente aproveitar toda essa experiência digital aqui da High Design, tomando um café da Starbucks at Home, eu peço aí, vamos ver o filme da Starbucks, olha que bacana. Agora, último quadro. Muito bacana, né, gente? A Starbucks at Home Incrível. está
patrocinando um evento de design, né? Nessa linha, como eu falei, para fazer em casa, né? Definitivamente o lugar do barismo em casa. A gente tinha da coquetelaria, tinha da gastronomia, né? Um local para fazer um café, seja na residência, ou seja em ambientes de trabalho, de lazer, né? Comerciais, como é a especialidade de vocês, os arquitetos e designers têm que pensar nesse espaço. Então, muito obrigado, Pedro. Considerações finais de vocês. Começamos com a Rafa, pode ser, Rafa? Que abriu aqui os nossos conteúdos do dia? Pode ser. Eu acho que o que fica, né, o RDI tem falado muito de todas essas transformações que o varejo tem passado nos últimos tempos e como o Antônio falou, isso tudo foi acelerado. A gente fez toda a aceleração que aconteceria em 5 anos, aconteceu em alguns meses. O mais importante é que quanto mais a gente avança tecnologicamente, mais o toque humano, o calor humano, a experiência, e aí o ambiente físico entrega isso muito bem. E para isso, hoje o Brasil está se preparando, o RDI está aí com um super apoio para apoiar todos esses profissionais que já entenderam do design e da arquitetura, que a gente pode ir além de projetar espaços funcionais e com uma estética bonita, mas sim espaços estrategicamente pensados para que possam apoiar os empresários, que são os grandes heróis aí do nosso Brasil, a fazer, a continuar, né, essas empresas e a gente evoluir aí como país em varejo também. Obrigado, Rafa. A gente costuma dizer na High Design, na DW, que o Brasil é uma potência, né? Antes de passar para o Antônio aí, mas o Brasil é uma potência do design, né? Porque a gente tem o criativo, né? A gente tem um caldeirão cultural, né? Que tem muito que melhorar ainda em termos de integração, de direitos e oportunidades, mas de alguma forma a gente é um melting pot, né, Antônio? Como o americano gosta de falar, para criar uma potência criativa. A gente tem um empreendedor, né? Que é um campeão, um ambiente tão tóxico para se empreender como é nesse país, e a gente tem os recursos naturais e biodiversidade, que, se usados de forma parcimoniosa e sustentável, né, fazem do Brasil um campeão, sem dúvida. A gente tem essa fé e por isso leva o trabalho em frente. E aí eu já passo para o Antônio. Antônio, quais são tuas considerações finais aí nesse dia tão especial? Né? Obrigado por trazer esse case internacional. Fala um pouquinho para a gente. Como é que está o teu dia? É um dia especial aí nos Estados Unidos, né? Obrigado, Laura. Tá pegando fogo aqui, menino. A questão aqui hoje é muito séria, né? Por conta desses próximos passos. Fiquei muito feliz em você ter falado sobre a potência do Brasil. Isso é fato. Eu acho que muita gente não percebe quando a gente está no Brasil, mas os nossos números, tanto de criatividade quanto de valores, quanto de resultados também é muito grande. Isso é muito importante a gente falar. A gente consegue resolver as coisas de uma forma muito mais rápida, né? A gente tem alguns outros problemas, a gente sabe disso, a se resolver, mas nós temos muitas qualidades, inclusive na Aero mesmo, América do Sul, nós somos o país que nos saímos melhor, tanto em adaptação de projeto, quanto os números aí que a gente vem seguindo. Então, eu fico muito feliz. Eu queria falar que eu tô com um copo instagramável da Rafa. Ah, que ótimo! Ei, Obrigado, Antônio. Você tá com o copo instagramável e eu tô com o meu Starbucks at home aqui. Tá tudo integrado. E o Pedro bom criativo que é, né? Ele decidiu Virou agora a colocar a câmera dele. Ah, agora voltou. Agora voltou, Pedro. Ligação aqui, não sei. Lauro. Pedro, você é instagramável no horizontal e na vertical, pelo jeito aí, viu? A Rafa que é especialista. Eu não sei como, entrou uma ligação no telefone. Isso e eu tive que recusar. É acontece. Lady Murphy. Mas e tem uma coisa que o brasileiro também tem e que vem para o varejo e vem para o design, Antônio. Tem um borogodó aqui que é do brasileiro, né? Sim, mas os nossos números também, porque muitas vezes a gente não... Eu nunca esqueço de uma apresentação de um professor da GV que ele levou todos os dados. Nós temos a única cidade no mundo que tem 4 lojas da Tiffany, gente. A gente é muito representável em muitos números, em muitos mercados, então a gente precisa ter essa noção, né, Lauro? Você que está aí numa panorâmica
num ângulo mais amplo e consegue ver tudo isso, a gente sabe o quanto o Brasil é importante no mundo. A gente tem essa certeza, Antônio, né? E até por isso o propósito tanto de Design Week, né, da DW, quanto da High Design é integrar esse mundo criativo e produtivo brasileiro. A gente vem há quase 20 anos trabalhando com isso e a gente tem certeza que o caminho da potência, né, o nosso pré-sal brasileiro é a criatividade, a gente não tem dúvida disso, né, na integração dos criativos, dos empreendedores e do potencial da biodiversidade brasileira. Mas conta um pouquinho para a gente encerrar, Pedro. Conta a tua história. Final. Grande finale, agora na vertical. Eu achei incrível estar aqui com vocês hoje, Lauro. Para mim é uma honra. Vocês falaram aí sobre ecossistema de negócios no Brasil e etc, né? E você aí como empreendedor e visionário aí por trazer a DW, inventar a DW, que é um evento sem precedentes, né? No mercado nacional. Que coloca o Brasil aí no mapa dos grandes eventos de design do mundo. Então, para nós é uma grande honra participar. A minha trajetória vem desde o design, né? Eu tenho um histórico, aí, um background de design de móveis que eu desenvolvo bastante e sempre admirei a trajetória da High Design ao longo dos tempos. Então, para o RDI, dessa vez, dessa participação aí, é uma honra. Eu estou aqui representando o restante da diretoria que não pôde estar, né? A Annelise vai estar aí no próximo webinário apresentando o case também. Agradecer a Rafaela pela excelente apresentação, ao Antônio pela excelente apresentação. Aeroposteio é um case que eles têm ainda um pouco mais de lojas do que a Hering tem aqui no Brasil, então é uma potência realmente, agora vindo para o Brasil, sai de baixo, né? E eu acho que ficou muito claro para vocês de retail design é muito mais do que desenhar uma lojinha, né? É muito mais do que um projetinho, do que colocar estante, prateleira, vitrine, logotipo e fachada. Retail design é uma ciência que envolve várias disciplinas. Nós, inclusive, estamos com alguns cursos em andamento, que nós inclusive adiamos um pouquinho para que começassem depois da High Design. Então estamos com 3 cursos na ESPM, com matrículas abertas, um de neurociência aplicado ao design, outro de biofilia aplicado ao design e outro de design pós-traumático, que são os 3 formam aí uma trilogia que vai dar um panorama completo de design de varejo para as pessoas. Então é isso, eu queria agradecer. Obrigado, Pedro. Obrigado nós, né? Pela parceria, que seja o começo de uma longa jornada juntos, né? E você, Pedro, que gostou, né, dos painéis ali da Bernec, tanto a Bernec quanto a Artesian estão agora aqui nas funcionalidades da plataforma. Tem uma que é salas de reunião. Se vocês forem lá, tem lá equipes tanto da Bernec quanto da Artesian atendendo, né? A sala de reunião que nessa plataforma é como o stand de uma feira presencial. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. E eu convido a todo mundo que está com a gente até agora que na quinta-feira, dia 5 de novembro, às 17 horas, a gente tem o quinto preview. O quinto preview do segmento de escritórios e locais de trabalho, com uma entidade também global, que é a Cornet Brasil, especializada em escritórios, e que vai trazer toda essa discussão, né, sobre como fica, né, o home and office, o headquarter, o coworking, né? É uma discussão também muito rica, assim como o varejo. Então não percam, no dia 5, quinta-feira, às 17 horas. Muito obrigado, gente. Um abraço.